Olá, como vão os nossos amigos que gostam de estudar a Bíblia Sagrada? Tudo bem? Eu sei que muitos de vocês têm estudado esta lição e têm feito uma série de perguntas para mim por que eu não tenho feito os comentários da lição. Infelizmente não tenho podido fazer, não tenho tido tempo para fazer como gostaria, porque normalmente o estudo da lição da maneira que eu fazia, o que eu tenho feito, ela envolve pelo menos um dia e pouco de estudo e preparação, depois quase mais meio-dia para gravar, tem que montar tudo e tudo mais, né? Vem a gravação e finalmente vem a pós-produção, a edição, que vai mais um dia e meio e às vezes até mais. E eu não tenho tido esse tempo, pelo menos na atualidade, espero em breve poder retomar as gravações. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Enquanto isso, eu descobri que a 3ABN, ou a TV Três Anjos, ela tem justamente feito esse comentário. Sempre fazia em inglês, né, e também em espanhol, e agora eles estão fazendo a dublagem para o português. E eu decidi então postar para vocês as lições comentadas pela equipe da 3ABN, da TV Três Anjos dos Estados Unidos. Uma TV que surgiu por um milagre de Deus e se mantém por um milagre divino. Se você um dia ouvir a história de como tudo isso começou, você fica impressionado. Que Deus abençoe vocês. Fique então, por enquanto, com o comentário da equipe da TV Três Anjos, a 3ABN. Olá, amigos. Eu sou John Lomakang. Obrigado por se juntarem a nós neste painel da Escola Sabatina. Nos divertimos neste trimestre e a lição número 10 promete ser muito envolvente sob o título Regras de Engajamento. Você sabe, todos nós estamos envolvidos em um conflito que às vezes não entendemos e às vezes Deus se torna nossa vítima. Hoje vamos falar sobre como evitar isso, e eu também vou cobrir isso, e minha cobertura para aquele dia específico no domingo é um anjo atrasado. O que acontece quando o atraso das suas orações está te afetando? Mas antes de mais nada, à minha esquerda imediata está John Dinzey, pastor John Dinzey, diretor da 3ABN Latino. Como você está hoje? Obrigado, pastor Lomakang. É uma bênção estar aqui. Estou bem, graças ao Senhor. E tenho a segunda-feira, dragão do Apocalipse. Certo. E no meio está o irmão de John, chamado Tiago. Muitos trovões. Eu tenho a lição de terça-feira, o caso de Jó, e você precisa ficar bem acordado, porque isso vai ser poderoso. Oh, amigo. E Jill, eu sei que você não vai nos decepcionar. O que está nessa lista hoje? Estamos olhando para o governante temporário do mundo. E Shelley, a senhora da aliança, o que você tem para nós? Adoro esta aula. A aula de quinta-feira é Limites e Regras e vai te ajudar a entender muito do que está acontecendo. Certo, então antes de continuarmos, você poderia orar por nós, Shelley? Absolutamente. Nosso maravilhoso, glorioso, amoroso e justo Pai Celestial, obrigado por este trimestre. Obrigado pelo foco no seu amor e caráter e pela explicação, Senhor, que ajudará a todos a crescerem. Pedimos agora que nos guie pelo seu Espírito Santo. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz e um coração disposto a colocar em prática. Em Cristo. Oramos. Amém. Obrigado. Obrigado, Shelley. Regras de engajamento. Quando você ouve esse título, pensa em guerra. Conflito. Um lado contra o outro. Operações secretas, operações abertas, o plano, a camuflagem. Parece que algo está prestes a acontecer. Bem, nos últimos 6.000 anos temos estado envolvidos em regras de engajamento e essas regras têm sido distorcidas e torcidas do lado inimigo, mas constante do lado de Deus.
Nosso texto de memória para este estudo é 1 João, capítulo 3, versículo 8. E observe como o fundamento da lição é maravilhosamente exibido ao nos dar uma visão de quem está envolvido nas regras de engajamento. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio para este propósito. Eu gosto do que Jesus vai fazer neste contexto. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, não apenas no mundo, mas também em nossas vidas individuais. Quando pensamos no conflito, às vezes Deus se torna a vítima do nosso conflito. Jesus é frequentemente mal interpretado. Por que ele permitiu isso? Onde ele está quando estou orando? Por que ele não aparece? Como ele pôde me decepcionar quando eu sabia que antes do meu pai falecer, ele viria e daria a ele mais um dia de vida? Estes são momentos de questionamento e a divindade silenciosamente permanece ao lado e entende que é disso que precisamos. Precisamos do entendimento acolhedor da graça de Deus nos momentos que não compreendemos. Você ora às vezes e a oração não é respondida porque você gosta de orar e obter respostas imediatamente. Eu já pensei nisso. Sou membro do Amazon Prime e você pode estar em outra parte do mundo e não saber o que isso significa. Mas isso simplesmente quer dizer que não pago pelo envio. Mas quando tenho a opção de escolher os métodos de envio, quero que seja o mais rápido possível. E às vezes somos exatamente assim em relação às nossas orações sendo respondidas, as coisas que queremos que aconteçam rapidamente. Dizemos, Deus, dá-me paciência, mas dá-me já. E como cristãos, colocamos Deus à prova. Senhor, quero envio expresso para esta oração. Preciso desse emprego agora mesmo. E o Senhor pode dizer, você não precisa desse trabalho, porque nesse trabalho você pode falhar. Você quer dinheiro, mas essa não é a posição que quero para você. E Deus é vitimizado. E então você diz, Senhor, tudo bem, que tal o segundo dia aqui? Estou disposto a esperar mais um dia. O Senhor diz, esta não é a empresa para você. Ok, Senhor, eu orei e você poderia colocar minha resposta como envio prioritário? Porque certamente não queremos envio terrestre e postagem de mídia. Isso é exatamente o que não queremos. Vai chegar se chegar. Então, o que acontece nas regras de engajamento? Bem, o que acontece com você quando sua fé é testada? O que acontece com você durante o atraso, quando a soberania parece ser retirada? Bem, eu tenho 7 conclusões. Jill e eu estamos meio que compartilhando isso, mas ela é realmente a senhora das listas. O que acontece quando o atraso afeta a sua maneira de pensar? Bem, vamos começar com o que eu chamo de mais importante, o tempo divino. O que eu disse? Tempo divino. Tempo divino. Deus tem um tempo que não está em harmonia com o nosso tempo, porque Deus está vendo a empresa ser construída. Ele vê a posição sendo aberta e então ele diz, esse é o emprego para você, John. Espera um pouco. Eu tenho tido isso durante toda a minha vida como pastor, me perguntando, o que farei a seguir? E minha esposa e eu descobrimos que é melhor quando não dizemos a Deus o que faremos a seguir, porque Deus sempre muda isso. Então decidimos não dizer a Deus, sabe, eu não vou fazer isso, sabe, eu gosto disso, sabe, isso é o que eu quero, porque Deus sempre nos decepciona para nos lembrar de que nosso plano não era tão bom quanto o dele. E quando chegamos ao plano de Deus, dizemos, obrigado por não ter atendido minha oração. Quero dizer, a esposa de Billy Graham disse isso. Ela disse que se Deus sempre respondesse minhas orações, eu teria me casado 7 vezes antes de me casar com Billy Graham. Então existe algo chamado tempo divino. Vamos ver isso em Isaías 40, versículos 29 a 31. Sincronização divina. O que acontece quando suas orações são atrasadas, quando você não obtém resposta, quando Deus não lhe dá envio expresso, mas transforma sua oração em correio normal, se ela chegar algum dia? Isaías 40, versículos 29 a 31. Ele dá poder aos fracos. Isso é o que acontece quando você está esperando. E aos que não têm força, ele aumenta a força. Até os jovens falharão e se cansarão. E os jovens cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não desmaiarão. Não é maravilhoso? Então o Senhor está dizendo, você se sente fraco? Você se sente cansado? Aguente firme. Estou preparando a melhor resposta para você. Já teve a experiência de querer isto, mas Deus lhe deu aquilo? Você queria isso, mas Deus lhe deu aquilo? O pacote chegou e era tudo o que você não podia imaginar. Isso é o que acontece quando Pedro estava na prisão. Pedro estava orando para ser libertado, mas Deus não apenas o libertou do primeiro portão e do segundo portão, mas até abriu o portão de ferro. Pedro estava acorrentado a soldados que estavam acorrentados à parede. Como você sai dessa?
Você não pode se mover porque eles vão se mover se você se mover. Bem, o Senhor quebrou essas correntes e ninguém sabia disso. E quanto ao carcereiro filipense, que achou que sua vida estava prestes a ser tirada porque os prisioneiros fugiram e eles disseram: espere, não, nós estamos aqui. Deus não queria nos libertar sozinhos. Ele queria libertá-lo. Veja, as regras de engajamento não são regras egoístas. Deus não o salva apenas para salvá-lo. Ele quer salvar aqueles ao seu redor. Ele pode permitir que o conflito entre na sua vida para que alguém que não conhece Deus possa ver como Deus realmente liberta. Regras de engajamento. Então, o que mais Deus faz? Ele permite que a nossa fé seja testada. Aqui está mais uma, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Por que ele está permitindo que nossa fé seja testada? Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de alegria quando enfrentarem várias provações, sabendo que o teste da sua fé produz paciência. Mas aqui está. Mas deixe a paciência ter a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, isto é, maduros e completos, sem faltar em coisa alguma. Por que tenho que passar por testes? Você nunca saberá quão forte é até que Deus aumente seu peso. Você sabe, queremos ser fortes, mas não queremos esperar. Entende? Esperar no Senhor. Não significa apenas tempo. Significa que vou te dar algo pesado para levantar desta vez, porque você foi forte da última vez. Lembra de Davi? O urso, o leão, depois Golias, ele venceu todos eles, mas Batseba o venceu. Deus sempre sabe o quão fortes e fracos realmente somos. Lembre-se de Sansão e Dalila. Ela não procurou sua fraqueza, ela foi atrás de sua força. Veja, as pessoas pensam que Deus permite que o diabo nos ataque em nosso ponto de fraqueza ou nos teste em nossa fraqueza. Não. Ela testou Sansão no seu ponto forte. Guarde sua força. Ela disse: diga-me onde está sua força. Onde quer que você seja forte, guarde sua força. Porque se o diabo te quebrar na sua força, a sua fraqueza não é um problema para ele. Vamos ver a terceira coisa. Às vezes, Deus nas regras de engajamento tem o que eu chamo de proibições divinas. E aqui estão elas. 2 Coríntios 4, 8 a 10. Proibições divinas. A Bíblia diz que somos pressionados de todos os lados, ainda não esmagados. Estamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Eu quero estar perplexo, pressionado e perseguido? Por que eu quero isso? Para que em todo esse amassar e desenvolver, a vida de Jesus possa ser exibida em você. Veja bem, o pão não se torna pão apenas porque você coloca ingredientes. Você tem que trabalhar isso. Você tem que ser amassado e dobrado e pressionado e aquecido. Então, o calor tem que desenvolver você no dourar da revelação de um bom pão. Quer uma boa revelação do caráter dele em você. Então, tudo é necessário. Veja, Deus não permite que nossa força falhe, mesmo que possamos nos enfraquecer. E, eventualmente, sua glória será vista. Então, o que fazemos no momento em que não podemos ver nossa visão? Abraçamos a visão de Deus. Abacuque 2, versículos 2 a 4. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e a torne clara e escreva em tábuas para que aquele que lê possa correr, pois a visão ainda está para um tempo determinado. Lá está, tempo divino. Mas no final, ela falará e não mentirá, embora demore, espere por ela. Certamente virá, não tardará. Veja, o que você acha que é um atraso, não é um atraso. Deus estabeleceu um tempo para isso. Então ele diz no versículo 4, é isso que acontece. Abrace a visão de Deus quando sua visão parecer terrivelmente atrasada. Enquanto você espera, e as regras de engajamento parecem contra você, não tenha medo. Isaías 41, versículo 10. Não tenha medo. Veja, o medo é uma resposta natural que temos quando vemos que, horas antes da loja fechar, vou conseguir chegar lá? Já tive esse dia. Corri para uma loja uma vez, a lavanderia estava fechando, era sexta-feira à noite. Estava tão ocupado preparando a casa que esqueci minhas roupas na lavanderia e precisava delas antes do pôr do sol. E tinha 10 minutos antes da loja fechar. Entrei no meu Honda Prelude. Respeitei todos os limites de velocidade, cheguei lá e estava fechado. E eu fiz a expressão mais triste para o lojista. Ele disse, eu disse. E ele abriu a porta. Deus abre portas quando deveriam estar fechadas. Amém, amigos? Então, o que fazemos? Não tenha medo. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Eu te sustentarei com o meu braço direito justo. É isso que Deus faz.
Então, amigos, quando não faz sentido, não tente entender. Confie nos limites de Deus durante as regras de engajamento. Por que não precisamos buscar Deus e obter todas as respostas antes que as respostas venham? Jó, capítulo 11, versículo 7, disse isso. Porque quando você busca, você vai bater contra a parede. Eu simplesmente não entendi isso, Deus. Você pode explorar as coisas profundas de Deus? Você pode encontrar os limites do Todo-Poderoso? Bem, a resposta é o quê? Não, porque Deus é muito profundo, muito amplo, muito elevado, muito divino para sua mente mortal colocá-lo em uma garrafa e resumir em 5 pontos diferentes. Mas saiba disso, nas regras de engajamento, Deus sempre resolve tudo de forma que seus melhores interesses sejam atendidos. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você fez uma cara triste e conseguiu o seu terno. Deu certo. Louvado seja o Senhor. Bem, meu nome é John Dinzey e eu tenho a parte de segunda-feira da lição, o dragão de Apocalipse. Vamos olhar os capítulos 13 e 12 de Apocalipse. E vamos começar. Com Apocalipse 13, 1 a 8, a lição quer nos perguntar: o que isso revela sobre a extensão da jurisdição do dragão? Estamos falando sobre regras de engajamento. Verso 1, então eu fiquei em pé sobre a areia do mar e vi uma besta subir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças um nome blasfemo. Agora, a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Seus pés eram como os de um urso e sua boca como a boca de um leão. O dragão deu a ele seu poder, seu trono e grande autoridade, e eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido ferida mortalmente. E sua ferida mortal foi curada e todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. Na versão King James, diz que todo o mundo se maravilhou. E esse maravilhamento e seguimento está falando sobre grande admiração. O mundo todo admirando esse poder. Verso 4, então adoraram o dragão que deu autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ele? Grande admiração, e eles estão adorando a besta em vez de adorar a Deus. A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 14, que devemos adorar a Deus. Ele é digno de louvor, ele é digno de toda a nossa adoração. Em Apocalipse 13, 5, continuamos. E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas, foi-lhe dada autoridade para continuar por 42 meses. Então, ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. Vemos então que este é um poder completamente contra Deus. Estamos falando sobre a grande controvérsia entre o bem e o mal e as regras de engajamento. Note o versículo 7. E foi-lhe concedido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam na terra o adorarão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Portanto, vemos que esse poder é contra Deus, é contra o seu tabernáculo, é contra o céu, é contra o povo de Deus na terra. E é por isso que, ao continuar a leitura em Apocalipse 13, você verá que este é um poder perseguidor, persegue os santos, e o poder é dado. Por 42 meses, uma autoridade e capaz de falar contra o Altíssimo. Isso novamente mostra o poder de Deus. Deus está dando às pessoas liberdade de escolha. Elas podem adorá-lo livremente ou podem falar contra ele. E claro, estamos falando sobre Satanás, o dragão. Eu li na lição, o dragão, Satanás, não apenas guerreia contra Deus. Apocalipse 12, 7 a 9 e seus servos. Por exemplo, diz Apocalipse 12, 1 a 6, mas ele é retratado como o governante por trás dos reinos terrestres que perseguem o povo de Deus ao longo dos tempos. Assim, você pode ver exemplos na Bíblia do diabo em ação, controlando indivíduos, controlando nações, e lembre-se de que se você estiver desatento, ele pode usar você também. Lembre-se que Jesus disse aos seus discípulos: vou a Jerusalém e vou ser maltratado,
vou ser crucificado e ressuscitarei no terceiro dia. Então Pedro disse: Ah, Senhor, isso não vai acontecer com você. E Jesus teve que dizer ao diabo. Quem estava falando através de Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, pois tu aprecias as coisas deste mundo e não as coisas do céu. Então vemos que o diabo pode usar as pessoas, às vezes sem elas perceberem, pensando: eu não quero que algo aconteça com você, Senhor, eu te amo. Então precisamos ter cuidado, o diabo é muito enganador, vamos ficar perto do Senhor. E agora eu gostaria de chamar sua atenção para Apocalipse, capítulo 17, versículos 13 e 14. Porque estes versículos nos ajudam a entender novamente sobre o que estamos falando, considerando a autoridade dada ao diabo. Observe o que diz aqui: estes têm um mesmo pensamento, e eles darão seu poder e autoridade à besta. Falando sobre as nações, elas dão seu poder e autoridade à besta. Estes farão guerra com o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e aqueles que estão com ele são chamados de escolhidos e livres. Boas notícias para nós que, mesmo que pareça que o mundo inteiro está contra nós, se Deus estiver do nosso lado, seremos vitoriosos e vencedores. E ouvimos na 3ABN, você ouvirá na 3ABN, leia a última parte do livro, O Povo de Deus Vence, e encorajamos você a estar entre o povo de Deus, lendo da lição novamente. Então, Satanás, o dragão, dá poder e autoridade a uma besta e poder político religioso terreno. Se você continuar assistindo 3ABN, entenderá que estamos falando da Igreja Católica Romana. Esse poder é exercido para usurpar a adoração devida a Deus. A besta blasfema o nome de Deus. Ela também faz guerra contra e até supera. Observe como diz santos do santo de Deus, pelo menos por um período de tempo. E isso é Deus limitando o diabo e aqueles que trabalham com ele. E eu louvo ao Senhor por não permitir que o diabo e Satanás façam o que querem, porque se fosse permitido a ele fazer o que quisesse, então você e eu nem estaríamos vivos, porque a Bíblia o apresenta como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Mas Deus diz que não pode ir além deste ponto, e louvamos ao Senhor porque Ele impõe esse limite ao diabo todos os dias. Louvado seja o Senhor por isso. Então, diz aqui na lição: essa autoridade mundial lhe é dada pelo diabo, o governante usurpador deste mundo. Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo, e por um tempo ele é o príncipe deste mundo. Mas glória a Deus, Jesus foi vitorioso e lembre-se, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo em teu favor e no meu. Apocalipse 12, 12. Vamos lá, note o que diz. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam neles. Ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que tem pouco tempo. Estou contente com a forma como está escrito. Não diz apenas que o diabo tem ira, ele tem grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E ele está intensificando seus esforços como nunca antes. Vemos o diabo em ação todos os dias. Você só precisa olhar ao redor ou até mesmo para a sua vida e ver que o diabo está tentando destruir. E também, se você quiser correr um risco, ouçam as notícias e vocês verão que o diabo está agindo em todo o mundo. Mas vamos voltar à lição novamente. Aqui na lição diz: no entanto, há limites claros para Satanás e suas agências também, incluindo limites temporais. Portanto, regozijem-se, ó céus. Lemos, e note que falamos sobre ele ter pouco tempo. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, diz: mas à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da presença da serpente. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses. Já falamos sobre isso ao ler Apocalipse capítulo 13, 1 a 8.
Qual é esse período de 42 meses? Está falando de meses literais? Não, isto é tempo profético. Nós entendemos que 42 meses equivalem a 1260. Anos literais, 1260 dias equivalem a 1260 anos. Entendemos que isso vai do ano 538 após Cristo até 1798. E lembre-se de que a besta recebeu uma ferida que eventualmente seria curada. Vemos que isso é um processo que continua. Infelizmente, vamos ver esse poder receber seu poder e autoridade novamente. E ele vai exercer essa ira contra o povo de Deus. Mas quero dizer a você que, no capítulo 7 de Daniel, diz coisas maravilhosas. Deixe-me ler para você. Então, o reino, o domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo, os santos do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno e todos os domínios o servirão e obedecerão. O povo de Deus vence. Fique do lado de Deus. Não fique do lado do diabo, porque coisas terríveis vão acontecer com você. É melhor ficar do lado de Deus. Muito obrigado por essa apresentação. Temos mais 3 lições para cobrir. Vamos fazer uma pequena pausa para um momento de missão e já voltamos. Olá, sou Greg Morricone. Estou muito feliz por você se juntar a mim para um momento de missão da 3ABN. Temos falado sobre Meg, que cresceu católica, mas parou de frequentar a igreja porque sentia que Deus era punitivo e severo. Um dia, ela começou a ouvir a voz da profecia com Loni Melachenko em seu trajeto para o trabalho e pediu os guias de estudo bíblico grátis Discover. Animada com as verdades que estava aprendendo, compartilhou com seus amigos e o pastor deles, mas eles disseram que ela estava errada e que não deveria mais falar sobre isso. Confusa e desanimada, Meg parou de ir à igreja e apenas lia sua Bíblia. Para ter comunhão, então, eventualmente ela começou a visitar igrejas novamente. Então, enquanto estava sentada em um dos cultos, um homem atrás dela ofereceu-lhe um livro. Bem, aquele livro era O Grande Conflito. Alguns momentos depois, quando ela se virou para agradecê-lo, ele havia desaparecido. Meg ainda se pergunta se talvez ele fosse um anjo por causa do impacto que isso teve em sua vida. Bem, aquele livro ficou por ali por cerca de 1 ano, mas quando Meg o pegou, ela ficou maravilhada. Ela nunca soube nada sobre a história do cristianismo e combinava perfeitamente com a Bíblia. As peças estavam se encaixando, mas Deus ainda tinha mais uma parte para ela. Não perca o restante desta história incrível na próxima vez, no momento de missão da 3ABN. Que Deus te abençoe. Bem-vindo de volta. Agora vamos para a lição de terça-feira. James. Obrigada, John. Eu tenho a lição de terça-feira e ela se intitula O Caso de Jó. Meu nome é James Rafferty e vamos examinar os capítulos 1 e 2 de Jó. Este livro oferece algumas perspectivas fascinantes sobre a realidade do grande conflito. Vamos começar no capítulo 1 de Jó, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, seja lá onde for isso, cujo nome era Jó. Essa palavra significa odiado. E esse homem era perfeito e íntegro e temia a Deus e se desviava do mal. Falaremos sobre isso se tivermos tempo um pouco mais. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse era também de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e um grande número de servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. Jó era rico. Ele era rico com filhos e era rico em posses materiais. E os seus filhos, diz o versículo 4, iam e realizavam banquetes em suas casas, cada um no seu dia, e enviavam e chamavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim foi. Versículo 5, quando os dias dos seus banquetes tinham terminado, que Jó enviava e os santificava e levantava-se cedo pela manhã. E ofereceu holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Fazia isso diariamente e isso é o testemunho de sua perfeição. Sua perfeição era uma manifestação de seu amor por seus filhos, não porque eles eram filhos bons, mas porque ele tinha medo de que eles não fossem filhos bons. Então Job está refletindo o caráter em seu coração. Versículo 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles. Mudança aqui. Mudança de cena. Agora estamos no céu. Estamos agora na presença de Deus e os filhos de Deus, que entendemos ser representantes de mundos não caídos, os filhos de Deus estão vindo para se apresentar diante do Senhor e adivinhem quem aparece? Satanás. Satanás aparece. E eu adoro isso porque o Senhor diz a Satanás, versículo 7,
De onde vens? Em outras palavras, Satanás não entra na presença de Deus, ele não entra na reunião dos representantes desses diferentes mundos sem ser questionado por Deus. E Satanás responde ao Senhor e diz: venho de percorrer a terra e de passear por ela. Em outras palavras, representante do planeta Terra. E o Senhor disse a Satanás: consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus em vão? Não levantaste uma cerca ao redor dele, da casa dele e de tudo o que ele tem por todos os lados? Não abençoaste o trabalho das mãos dele e aumentaste a sua substância na terra? Estende agora a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua cara. Uau! E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Agora observe essa frase, é muito importante. Tudo o que ele tem está em teu poder. Somente contra ele mesmo não estendas a tua mão. Então Satanás saiu da presença de Deus. E a Bíblia nos diz que ele esperou pelo dia específico em que sabia que Jó estaria mais preocupado com seus filhos. Ele não saiu imediatamente para afligir Jó. Ele esperou até um dia em que os filhos de Jó estariam reunidos, bebendo e festejando em sua casa, para que Jó se preocupasse mais com eles. E quando Satanás os levou, o que a história nos diz que ele faz, ele destrói seus filhos. Ao fazer isso, Satanás ficará mais ansioso sobre o destino deles. É assim que Satanás trabalha. Desculpe, Jó ficará mais ansioso sobre o destino deles, obrigado. É assim que Satanás trabalha. Satanás trabalha para tentar nos atingir nos nossos momentos mais fracos ou vulneráveis na vida. E há alguns detalhes realmente importantes que podemos destacar disso. A lição nos direciona a estas regras de engajamento. E em Jó, capítulo 1 e 2, vamos olhar para o capítulo 2, se tivermos tempo, realmente expõe essas regras de engajamento. Em primeiro lugar, parece haver algum tipo de cena de conselho celestial. Não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, mas outros seres celestiais estão envolvidos neste conselho. Eles estão se reunindo neste conselho. Então entendemos que há mundos não caídos no universo de Deus, na criação de Deus, e há filhos de Deus que estão vindo e se reunindo na presença de Deus, e Satanás entra nesta reunião. Não sem oposição, mas ele entra neste encontro. Em segundo lugar, que há algum tipo de disputa existente sobre o planeta Terra, já que Satanás afirma ter vindo da Terra de andar de um lado para outro. Em outras palavras, você sabe, quando compra um terreno, compra um carro, você verifica, você se certifica de que não há amassados e danos. Você quer verificar toda a propriedade, porque está prestes a comprá-la, está prestes a reivindicá-la como sua. Então Satanás diz: eu vim de atravessar e percorrer a Terra, e a Terra é minha. Esses outros representantes estão aqui representando seus planetas, e eu estou vindo para representar o planeta Terra. E então imediatamente Deus diz: bem, espere um minuto, você considerou meu servo Jó, certo? O que nos direciona à ideia de que há uma disputa acontecendo aqui. Satanás diz: a terra é minha. Deus diz: uau, 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 espere um minuto. Eu ainda tenho pessoas no planeta Terra que me representam. Eu tenho pessoas no planeta Terra que me servem. Eu tenho pessoas no planeta Terra que revelam meu amor e meu caráter para aqueles ao seu redor. Jó se levanta cedo. Ele dá coisas. Ele dá seu tempo. Ele ora por seus filhos não porque eles sejam bons, mas porque tem medo que não sejam. Estou me dedicando e dando meu tempo ao planeta Terra continuamente. Estou continuamente mediando e trabalhando em seu favor. E assim vemos essa questão no contexto deste grande tema de controvérsia. A terra foi dada a Adão, mas foi roubada por Satanás. Foi resgatada por Cristo. E vemos isso em Hebreus capítulo 2, versículos 6 a 9, e em João capítulo 12, versículo 31. Jesus expulsa o príncipe deste mundo, aquele que afirma ser o príncipe deste mundo. Em terceiro lugar, enquanto Deus declara Jó irrepreensível, íntegro e temente a Deus, Satanás afirma que Jó parece temer a Deus apenas porque Deus o protege. Portanto, isso equivale a difamar tanto o caráter de Jó quanto o caráter de Deus também. Então vemos que este é outro dos princípios das regras de engajamento. E então, em quarto lugar, Satanás alega que a proteção de Deus a Jó, aquela cerca que ele tem ao seu redor, é injusta. Isso torna impossível Satanás para provar suas alegações. Então isso indica alguns limites existentes sobre Satanás, alguns limites ou regras de engajamento onde Satanás aparentemente tentou prejudicar Jó, mas não conseguiu. Deus está respondendo às acusações de Satanás e Deus está dizendo diante do Conselho Celestial: vou permitir que Satanás coloque sua teoria à prova.
mas somente dentro dos limites. Primeiro, ele concede a Satanás poder sobre tudo o que ele tem. Depois disso, ele proíbe qualquer dano pessoal a Jó. E então, depois disso, ele realmente permite Satanás afligir pessoalmente Jó, mas Satanás tem que poupar sua vida. E você pensa sobre isso, é realmente significativo, porque quando você pensa sobre isso, pensa sobre oração. Jó está orando, ele está orando por seus filhos. E claro, ele é um homem de oração, ele está orando por si mesmo. E esse é o poder onde nos conectamos com Deus e conseguimos proteção para nós e para os outros. Jó está fazendo isso, ele não para de orar. Ele continua a orar, e no entanto, durante todo este conflito, vemos que suas orações não apenas ficam sem resposta, mas seus filhos são todos perdidos. Quero dizer, eu oro pelos meus filhos o tempo todo. Hoje é o aniversário do meu filho. Isso é a primeira coisa na minha mente. Meu filho. Ah, sim, ele nasceu há 32 anos hoje. Então, estou orando pelo meu filho. Mas quando reconhecemos que mesmo nossas orações não parecem ser respondidas, isso pode realmente nos desestabilizar. Satanás está fazendo isso com Jó. Ele está tentando sobrecarregá-lo para que ele faça exatamente o que Satanás disse que ele faria, que é amaldiçoar Deus e morrer. Desistir de Jó. E claro, desculpe-me, desistir de Deus. E claro, esse é o objetivo de Satanás para você e para mim. Ele quer que nos sintamos tão aflitos, tão sobrecarregados. Ele quer nos bombardear com tanta maldade e perversidade neste mundo que realmente desistiríamos de Deus. E às vezes parece que realmente lutamos com o pecado e o sofrimento. O livro de Jó é um consolo para nós. O livro de Jó nos consola. O livro de Jó revela a grande controvérsia. O livro de Jó nos ajuda a entender o que está acontecendo. E o livro de Jó, felizmente, Deus permitiu que Jó fosse testado e ele manteve sua fé. O livro de Jó nos ajuda a entender o que está acontecendo neste conflito cósmico. De fato, quando você pensa sobre isso, onde estaríamos sem o livro de Jó? Onde estaríamos sem o livro de Jó? Vamos enfrentar uma crise no fim dos tempos. O pastor Johnny acabou de falar sobre essa crise em Apocalipse capítulo 13. Não seremos capazes de comprar ou vender. Seremos ameaçados com a perda da vida. Foi isso que Jó enfrentou. Jó perdeu todos os seus bens materiais. Ele não tinha nenhuma riqueza econômica, estava tudo perdido. Isso é o capítulo 13 de Apocalipse. Não pode comprar ou vender. Então Jó foi afligido ao ponto de pensar que talvez fosse morrer. Sua esposa lhe disse para amaldiçoar Deus e morrer. Isso é o capítulo 13 de Apocalipse. Portanto, o livro de Jó é importante para nós porque estabelece princípios no grande conflito que nos ajudarão a entender a crise final que vamos enfrentar, o teste final que vamos enfrentar no capítulo 13 do Apocalipse. Nós também seremos odiados. Isso é o que significa a palavra Jó, odiado. Seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 24, versículo 9. Aguentaremos até o fim? Jó aguentou, e eu acredito que com a história dele nos apoiando, nós também podemos aguentar até o fim. Amém. Muito obrigado, Pastor James, Pastor Johnny e Pastor John. Que lição incrível! Eu amo isso sobre Jó e entender e ver o pano de fundo sendo revelado, por assim dizer, e ver mais dessa grande conflito em ação nos bastidores. Sou Jill Morricone. Na quarta-feira, olhamos para o temporário governador deste mundo e vamos olhar para essa linha de sucessão, por assim dizer. Essas regras de engajamento de que o pastor James acabou de falar e cada uma durante essa lição. Entendemos quais são as regras de engajamento. Deus é todo-poderoso, sabemos disso, mas Satanás recebe poder no meio desse conflito. Isso é temporário. E um governo limitado do mundo. Seu poder é limitado. É limitado pelas regras de engajamento, mas também é limitado pelo poder de Deus, porque Deus está acima de tudo. E o que ele permite que Satanás exerça certa medida desse poder. Por outro lado, do outro lado da moeda, Deus também escolheu limitar seu poder por essas regras de engajamento. E como ele limita seu poder? Ao permitir que Satanás tenha algum poder, permitindo que Satanás tenha um pouco disso, escolhendo permitir que o mal exista, para permitir o desdobramento do grande conflito. A lição diz isto: Deus limitou moralmente seu curso futuro de ação sem diminuir seu poder bruto. Em outras palavras, quando Deus diz, Satanás, você tem permissão para fazer isso com Jó, não está diminuindo o poder de Deus. Deus ainda está no controle. Deus ainda tem todo o poder. Sabe, eles dizem que a verdadeira força é a capacidade de fazer algo e escolher não fazê-lo.
E vemos isso com o próprio Deus. Existem limites ao poder de Satanás, claramente. Até aqui e nada mais longe, foi dito a ele que não podia tocar na vida de Jó. Mas não pensamos frequentemente nos limites autoimpostos do poder de Deus. Em outras palavras, Deus escolhe impor esses limites. Por quê? Porque o amor permite a liberdade. Falamos sobre isso em aulas anteriores. Se a humanidade e Satanás escolhem o errado, Deus não simplesmente suprime esse mal, porque é necessário que o trigo e o joio, o bom e o mal, cresçam juntos até a colheita. Às vezes vemos maldade e sofrimento neste mundo e nos perguntamos: Deus é bom? Deus existe? O que está acontecendo aqui? No entanto, se você entender isso à luz deste conflito cósmico, desse grande conflito, e os limites que Deus colocou em como ele lida com o mal imediatamente. Veja, quando Lúcifer surgiu com o pecado no céu, ele poderia ter cortado o pecado imediatamente, e o que teria acontecido? Eles teriam dito: é melhor eu servir a Deus porque eu não quero que ele me mate também. Bem, isso não é o que Deus quer. Deus quer serviço de amor, não de medo e definitivamente não forçado. Então, ele tem que permitir essa manifestação, por assim dizer, do pecado, para que você e eu possamos ver plenamente as consequências e o que está acontecendo, e possamos tomar uma decisão por amor para servir a Deus, porque Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então vamos olhar para esta linha de sucessão. Sucessão, número 1. Adão e Eva receberam domínio, não receberam? Administração, por assim dizer, sobre este mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado e a terra e todo réptil que rasteja sobre a terra. Gênesis 2,15 diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Eles receberam a administração, por assim dizer, sobre esta terra. E o que aconteceu? Satanás entrou em cena. Esta é a segunda linha de sucessão. E ele tomou esse poder, não foi? Ele tomou esse poder para si. Agora, isso é apenas temporário, porque sabemos que, em última análise, Deus é quem está sempre no controle. Deus é quem sempre tem o domínio. Podemos dizer que Adão e Eva receberam isso de Deus, e agora Satanás tomou esse poder ou esse controle para si mesmo, e Deus ainda escolheu permitir isso por essas regras de engajamento. Vemos aqui, quando Adão e Eva participaram do fruto proibido e o comeram, o que aconteceu? Gênesis, capítulo 3, verso 10. Adão disse: isso é quando Deus veio procurá-los. E sempre antes eles corriam para Deus, eles queriam falar com Deus. Mas o pecado, ele traz separação de Deus. O pecado traz medo e culpa. E então Adão disse: eu ouvi a sua voz no jardim. Eu tive medo porque estava nu e me escondi. E nós estudamos, acho que foi na semana passada, sobre Gênesis, capítulo 3, versículo 16, quais foram algumas das consequências por causa do pecado de Adão. A terra foi amaldiçoada. E então, se você pular para Gênesis capítulo 3, versículo 24, descobrimos que Adão e Eva foram expulsos do seu domínio, do seu pequeno jardim do Éden. E Deus colocou querubins no lado leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho para a árvore da vida. Assim, eles foram expulsos do lugar onde antes tinham responsabilidade. Antes lhes fora dado um certo domínio e agora foram expulsos desse lugar. E quem foi dado esse domínio? Como o pastor James falou, Satanás reivindicou a chefia temporária deste mundo. João, capítulo 14, versículo 30. Jesus falando: não vou mais falar muito com vocês, pois o governante deste mundo está chegando. Quem é esse? Ninguém além do que o próprio Satanás. Mas ele não tem nada em mim indicando que não havia pecado em Jesus. Nada que se Satanás viesse com a tentação. Não haveria resposta à tentação porque não há pecado em Jesus. Linha de sucessão. Número 3 vai de Adão e Eva a Satanás, que usurpa esse controle e reivindica esse controle. Jesus comprou de volta na cruz. Vamos analisar isso. A morte de Jesus na cruz trouxe este mundo de volta, por assim dizer, sob o domínio de Deus. João 12, 31. Acho que o pastor James leu isso. Agora é o julgamento deste mundo.
Agora o governante deste mundo será expulso. Você vê na cruz. O caráter de Satanás foi exposto, por assim dizer, pelo que ele realmente era. Todos os mundos não caídos, todos os anjos observaram, posso imaginar, com expectativa. Ok, será que realmente é esse o verdadeiro caráter de Satanás? É isso realmente o que está acontecendo? Porque acho que mesmo outras pessoas ainda tinham dúvidas. Deus é realmente justo? Deus é realmente amor? Deus realmente fez a coisa certa? Ou há algo na propaganda de Satanás? Algo nisso é realmente verdade? Mas na cruz vimos o caráter de Jesus e o caráter de Deus revelados. Satanás foi exposto por quem ele realmente é. Número 4. Agora, Jesus retomou e reivindicou a posse legítima, que era dele o tempo todo, na verdade, na cruz. Mas mesmo assim, Satanás ainda, embora Jesus tenha vencido aquela vitória, ele ainda tenta manter você e eu sob seu controle. Não é incrível? 2000 anos após a cruz, Jesus é vitorioso e todos nós também podemos ser vitoriosos. E ainda vivemos sob como se fosse o domínio do inimigo. E ele nem tem governança, porque Jesus reconquistou. E ainda assim, Satanás tenta manter as pessoas sob seu controle e seu engano. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. E se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou a mente. Isso significa que Satanás ainda está cegando a mente das pessoas. Satanás ainda está exercendo esse controle. Para os incrédulos, para que a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça sobre eles. Satanás ainda busca tentar enganar e controlar as pessoas. João capítulo 1, versículos 4 e 5. Nele Jesus havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é nosso Criador, o autor da vida física e espiritual. Mas você e eu temos que estar abertos para receber a luz. Você e eu temos que estar abertos para aceitar a luz. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, no final das contas, tudo se resume a hoje, com estas regras de envolvimento e a batalha que existe entre o bem e o mal em Cristo e Satanás. Você quer se submeter a Jesus? Isso é fundamental. Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos mais abundantemente. O sangue dele nos purifica de todo o pecado, mas só nos purifica se nós nos arrependermos. Só nos purifica se pela fé estendermos a mão e o aceitarmos como nosso Salvador. Jesus pode nos transformar. E mesmo que estejamos vivendo neste mundo, podemos estar sob o reino da luz, sob o estandarte de Deus, por assim dizer. Então, eu só te encorajo hoje. Faça uma escolha para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Amém. Obrigado a todos e cada um por esta aula maravilhosa. Meu nome é Shelley Quinn. Eu tenho quinta-feira e o título é Limites e Regras. Em Apocalipse 12, de 7 a 9, quando fala sobre a guerra que acontece no céu, a palavra guerra é polemos em grego. Isso significa que é uma guerra de palavras. Satanás estava traficando mentiras contra Deus. Ele estava atacando o caráter de Deus. E já vimos muitas vezes o verso 9. Diz que o grande dragão foi lançado, que falava de um diabo, e Satanás que engana o mundo todo. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram expulsos com ele. Na semana passada, consideramos que no jardim do Éden, Satanás usou uma serpente como meio e enganou Eva. Também vimos na semana passada 1 Timóteo 2:14. Adão não foi enganado. É isso que está escrito. O primeiro Adão, ele não foi enganado, mas ele deliberadamente se submeteu a Satanás. E naquele momento, quando ele comeu o fruto daquela árvore,
Ele, Adão, renunciou aos seus direitos dados por Deus para governar as operações e a jurisprudência da terra. Adão entregou o direito a Satanás. Agora, aqui está algo interessante. Temos que ser muito cuidadosos hoje. Romanos 6,16. Paulo nos adverte. Ele diz: vocês não sabem que a quem se oferecem como escravos para obedecer, vocês são escravos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, você sabe, é interessante. Quando Jesus foi tentado no deserto por aqueles 40 dias, Satanás ofereceu-se para retornar autoridade sobre a terra para ele. Não foi? E está em Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7. Sob uma condição, ele disse: tudo isso eu te darei. É meu. Tudo isso eu te darei. Prostre-se e adore-me. Agora é interessante. Jesus não tentou corrigi-lo. Ele sabia que Adão havia entregue a Satanás. Então vemos nas Escrituras esse conflito entre Satanás e Deus, o mal e o bem. E a questão principal é esta: Deus opera pelo poder do amor. Esse é o seu governo. O amor exige escolha. Satanás opera pelo amor ao poder, mentiras, manipulação. E ele é totalmente motivado. Ele quer a adoração que só pertence a Deus. Ouça esta citação da nossa lição. O conflito cósmico é principalmente uma disputa sobre o caráter de Deus, causada pelas alegações caluniosas do diabo contra a bondade, justiça e governo de Deus. É uma espécie de ação judicial de aliança cósmica. Não perca esta frase. Tal conflito não pode ser resolvido apenas pelo poder, mas sim requer demonstração. Se sérias alegações forem feitas contra uma pessoa no poder, a melhor e talvez única maneira de derrotar as alegações seria permitir um processo livre e justo. Uma investigação aberta. Se as alegações ameaçam todo o governo do amor, elas não podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete. Fim de citação. Então, como vimos, e as Escrituras mostram claramente, embora Deus não precise de conselhos, ninguém para aprovar suas decisões. Vemos em Jó, capítulo 1, 1 Reis, capítulo 22, Daniel 4. Vemos este conselho de seres que entram na presença de Deus e fazem sugestões. Evidentemente, eles estão dando sugestões sobre como Deus pode cumprir sua vontade. Deixe-me te dizer uma coisa: Deus não é o ditador autoritário que muitos pensam que ele é. O fato de o Criador convidar esse conselho para conversar com ele é incrível. No entanto, é realmente bastante possível, plausível, que este conselho de seres tenha dado sugestões para dar a Satanás seu curto tempo, em Apocalipse 12:2, para provar ou refutar suas acusações. Mas, no entanto, foi determinado que é óbvio que as regras de engajamento para este conflito estão temporariamente em vigor por um curto período. Por que Deus está vinculado a elas? Porque nosso Deus onipotente concordou. Ele disse: tudo bem, eu vou te dar esse curto período de tempo. Tudo bem. Você pode tentar refutar ou não, eu não vou interferir. Sabemos que ele coloca um limite em nosso livre-arbítrio, mas porque Deus concordou, Deus sempre cumpre sua palavra. Ele é moralmente limitado, ele não pode simplesmente ultrapassar essas fronteiras arbitrariamente agora, seja quais forem essas regras de engajamento. Marcos 6, versículos 4 a 6, Jesus está dizendo que um profeta nunca é respeitado.
exceto em sua própria terra, entre seus próprios parentes, em sua própria casa. Marcos, capítulo 6, versículo 5, diz que ele não podia fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ele maravilhou-se pela incredulidade deles. Então ele foi pelos vilarejos em um circuito, ensinando. Deixe-me dizer-lhe, Jesus ainda tinha poder para fazer essas grandes obras. As pessoas não vieram até ele. As pessoas, por quê? Por causa da incredulidade. E ele honra os limites que coloca em torno do nosso livre-arbítrio. Ele não se impõe a nós. Agora, mais tarde, em Marcos 9:29, vemos essa ação divina. Oh, isso é bom! É relacionado à fé e oração. Marcos 9:29, ele disse a eles, esse tipo só pode sair por meio de oração e jejum. Ele está falando sobre tentar expulsar um demônio. Aqui está uma citação da nossa lição em ambas essas narrativas. Alguns limites. Regras de engajamento parecem estar em vigor de forma dinâmica, relacionada a coisas como oração e fé em outros lugares. Vemos evidências abundantes de que a oração faz diferença neste mundo, abrindo caminhos para ações divinas que de outra forma poderiam não ser oralmente disponível. No entanto, não devemos cometer o erro de pensar que fé e oração são os únicos fatores. É provável que haja muitos outros fatores dos quais não estamos cientes, e isso se encaixa com as outras coisas que vimos sobre as regras de engajamento. E como dissemos, existem certas regras de envolvimento na grande controvérsia que limitam o que Deus pode fazer moralmente, pelo menos por enquanto. Fim de citação. Então, aqui está o que eu quero te dizer. As pessoas podem não estar orando por si mesmas. E Deus disse, ok, um Deus amoroso colocou algemas de amor em si mesmo e ele não vai violar o livre-arbítrio deles. Mas adivinhe o quê? A oração intercessora dá a ele permissão para se envolver. Então, ore, ore, ore mesmo que haja coisas que nós não entendemos. Podemos confiar que Deus sabe tudo. E seu plano é querer o melhor. Ele acabará com o mal. Ele vai trazer uma eternidade de felicidade. Romanos 8:18. Paulo disse, eu considero que os sofrimentos deste momento não são dignos de comparação, combinado com a glória que será revelada em nós. Como Jill disse, Cristo deu um golpe em Satanás na cruz. Ele esmagou sua cabeça. Ele provou sua natureza de amor abnegado. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para satisfazer sua própria justiça. E como o último Adão, que Paulo o chama em 1 Coríntios 15:4 e 5, ele recuperou a autoridade legal para governar o mundo. Ele derrotou o diabo, que será lançado no lago de fogo no fim dos tempos. E ele vai recriar esta terra para ser como o jardim do Éden. Muito obrigado, Shelley, Jill, James, John. Deem-me o resumo final. Neste conflito entre o bem e o mal, temos um vencedor claro. Você acabou de ouvir que o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo, onde serão consumidos. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 21:4, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Esses são os nossos olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem crime. Não haverá mais dor, pois as coisas antigas já passaram. Louvado seja o Senhor. Amém, pastor Dinzey. E eu acho que às vezes pensamos que nossas orações não são atendidas. Quando você olha no livro de Jó, descobre que as orações de Jó por seus filhos são realmente atendidas. No final de Jó, ele recebe 2 vezes mais de tudo o que tinha antes, exceto por seus filhos. Ele só tem mais 7 meninos e 3 meninas. 10 filhos. Isso é o que ele tinha no início. O dobro de seus jumentos, o dobro de seus bois, o dobro de tudo, exceto de seus filhos, porque Deus está dizendo a ele, seus filhos estão seguros, eles serão ressuscitados, e você terá todos os 20 deles naquele reino que está por vir. Amém. Ao olharmos para o governante temporário deste mundo, às vezes você pode se sentir assim, estou apenas neste mundo, e há pecado, e há sofrimento, e há dor, mas
Romanos 8 nos diz que nada pode separar você e eu do amor de Cristo. Então, mesmo neste mundo, enquanto aguardamos o próximo, temos esperança de que podemos estar com Jesus e podemos ter essa paz e esperança no meio deste mundo. Você sabe, eu penso em Jó e realmente ele estava tipo, por que eu? Eu estou certo, Senhor. Vou me defender. Venha falar comigo. Se você alguma vez se perguntar por que há mal acontecendo, lembre-se de que Deus está permitindo que Satanás tenha um tempo temporário para provar ou refutar suas acusações. E então, Deus vai acabar com o pecado para sempre. Neste momento, Deus fez um acordo, regras de engajamento. Ele está moralmente obrigado por esses termos por um curto período de tempo. E regras de engajamento são diretrizes emitidas por uma autoridade especificando as circunstâncias e limitações sob as quais as forças se envolvem em combate. E o Senhor nos deu isso. Quais são as regras de engajamento para nossas vidas? Não viveremos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossa próxima lição, número 11. O que mais eu poderia ter feito? Sintonize para se juntar a nós para isso. Mas agora, vamos encerrar com oração. Pai amoroso no céu, muito obrigado por sua bondade e misericórdia, suas regras de engajamento, que sua palavra seja a base sobre a qual nossas vidas são moldadas e que a fé desse conhecimento direcione nossas vidas. Fortaleça-nos, oramos, e que toda a glória pelo trabalho realizado em nossas vidas seja refletida de volta para você. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém?